dia. Você que está em casa, que é membro dessa igreja, Deus te abençoe, bom tê-lo aqui. Você visitante, sinta-se à vontade aí da sua casa, em nosso meio. Primeiro, alguns avisos e esclarecimentos. O nosso pastor Domingos, está em um final de semana de descanso em família. Então, pastor Domingos, um abraço, Deus te abençoe, que o Senhor aproveite esse final de semana. Além disso, nós estamos com um conjunto de pessoas aqui que você não está vendo. Então, às vezes eu vou olhar, porque é muito desafiador para mim pregar sem ver o público para quem eu estou pregando. Então, diante disso, não se assuste. Eu vou tentar olhar para a câmera, mas é um desafio. Outro esclarecimento, um aviso rápido. A nossa vida como igreja continua, as nossas demandas. Então, você que está trabalhando, que tem o seu sustento normal, continue contribuindo. Você que por algum motivo tem alguma limitação, tem alguma diminuição do seu sustento ou necessidade, entre em contato conosco, com a diaconia, equipe pastoral, seu líder de grupo pequeno, para que ele possa te ajudar, para que você não passe necessidade em nosso meio. Além disso, um lembrete sempre, o Ministério Infantil está se dedicando para que todo final de semana, após a celebração coletiva, você tenha, junto com o seu filho, junto com a sua criança, a oportunidade de participar do culto do Ministério Infantil. Então, assim que nós encerrarmos aqui, você pode conectar no YouTube da igreja, o vídeo já está lá. E você pode instruir os seus filhos no caminho do Senhor e aproveitar essa oportunidade. Dito tudo isso, nós precisamos avisar que nós não estamos pregando uma série perdida ou uma série única. Nós estamos pregando 1 Pedro, nós estamos pregando uma série desde o dia 31 de maio, e nesse sentido, nós caminhamos já 6 vezes. O pastor Domingos pregou, o Elder Cardim pregou, o pastor Elder, o pastor Oscar já pregou. Então, nós estamos caminhando em uma sequência. E agora, nós iremos para o capítulo 2 de 1 Pedro, os primeiros 3 versículos. Mas nós não podemos deixar de afirmar, a nossa série chama Esperança da Glória. Então, o tema de 1 Pedro que conecta tudo é esse tema, a esperança da glória. Não uma esperança temporal, não uma esperança de que tudo vai ficar bem do nada, mas uma esperança de que Jesus entrou no mundo e por isso nós temos esperança. Então o tema, o título da série de 1 Pedro é a Esperança da Glória. O título que eu dei a essa mensagem é Transformados e Crescendo. Esse título tem tudo a ver com o que já foi pregado anteriormente, principalmente o que foi pregado na última mensagem. Nós vamos reler um trecho do texto que o pastor Domingos pregou na semana passada, para que nós consigamos introduzir melhor essa mensagem, para que você fique no contexto daquilo que Paulo está querendo dizer para mim e para você hoje também. Então, o nosso texto base é 1 Pedro 2:3. Eu vou ler 1 Pedro 2, de 1 a 3, os 3 primeiros versículos, e depois nós vamos voltar no capítulo 1, versículo 22 até o 25, para nos situarmos. Então, eu estou usando a versão NVT. Se você estiver acessando a sua Bíblia aí, você pode conectar na NVT. Se você tem ela em casa ou quiser usar a sua versão, fique à vontade. E leia com fé a palavra de Deus. Leia com desejo de que Ele te alimente. Leia com interesse. Muito mais interesse do que saber se há uma cura para o coronavírus, se há um tratamento oficial ou não, ou se há vacina. Deve ser o nosso interesse pela palavra de Deus que cura a nossa alma e transforma a nossa vida. Então vamos ler, depois disso eu vou orar e nós vamos introduzir o que
Deus tem para nós essa manhã. 1 Pedro 2, de 1 a 3. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Senhor, nós estamos diante de Ti e nós precisamos da Sua ajuda. Nós precisamos da Sua ajuda para ler a Tua palavra, nós precisamos da Tua ajuda para entender a Tua palavra, nós precisamos da Tua ajuda para que a nossa mente não divague e o nosso coração não seja esmagado pelas pressões que nós teremos que enfrentar daqui a pouco, que nós temos que enfrentar amanhã, ou pelas nossas ansiedades e dúvidas. Fortalece a nossa mente, ó Deus. Amplia em nós a capacidade de, mesmo olhando para uma televisão ou para um celular, absorver a Tua palavra e nos moldarmos a partir dela. Transforma o nosso caráter, ó Deus. Nos corrija, nos purifique, nos ajude a levar o Senhor a sério. Nos ajude a não sermos vergonha para o Senhor e não nos envergonharmos do Senhor ou da Tua palavra. Nós sabemos que a obra de Cristo é poderosa e pedimos a Ti para que nós experimentemos essa obra poderosa em nossas vidas e produzamos fruto, fruto que permaneça, fruto que Te agrade, fruto que os outros olhem e honrem ao Senhor. Nós Te agradecemos pela nossa igreja, nós Te agradecemos pela liberdade que temos de cultuar, nós Te agradecemos porque o Teu povo não para e a Tua igreja não vai fracassar. Nós Te agradecemos por fazer parte dessa família, por termos sido transformados pelo Teu Evangelho e por confiarmos que o Senhor vai nos fazer crescer. O Senhor vai nos corrigir, o Senhor vai nos aproximar de Ti. Dá-nos o coração adequado, dá-nos a mente adequada para nos aproximarmos da Tua palavra. E acima de tudo, ó Deus, capture o nosso coração, os nossos afetos, os nossos sentimentos, para que não apenas creiamos concordando com verdades lidas ou verdades resumo que nós aprendemos desde pequeno, mas que essa verdade nos transforme, nos alcance e molde a nossa vida. Assim, nós oramos como corpo e oramos também por aqueles que verão no futuro essa mensagem, por aqueles que não Te conhecem e que precisam se arrepender e crer e confiar em Ti. Senhor, salve pessoas, que o Teu Evangelho seja magnificado, seja difundido e honrado, e que o Teu nome seja valorizado e admirado por nós. Essa é a nossa oração e esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos 3 versículos, mas aonde esses versículos estão situados? O que isso comunica para nós? Ele começa com portanto. Portanto, liga o que foi dito antes. E o que foi dito antes? É o que nós veremos daqui a pouco. E eu vou mostrar algumas conexões para você que talvez te choquem como me chocou enquanto eu estudava, e não foi um texto tão fácil. Pedro faz algumas conexões de relacionamento, palavra, relacionamento, e eu tive um pouco de dificuldade até chegar no centro disso, e eu espero que você perceba aquilo que eu percebi, que Deus te conecte a essa verdade. E um resumo para tudo isso é essa mensagem. Diante da regeneração que o Evangelho gera em nossas vidas, abandonamos as práticas sujas
que são incoerentes com o caráter de filhos de Deus, mas nos nutrimos da palavra que nos resgata e mostra que nós somos amados por Deus e então vivemos com alegria. Amados por Deus e vivemos com alegria. A introdução é essa que vai do versículo 22 a 25. É um trecho não muito longo, eu vou ler, para que você sinta alguns conectivos que eu vou fazer daqui a pouco, para que você perceba e para que você consiga ver os destaques que o próprio Pedro dá aqui. Então, em 1 Pedro 1, de 22 a 25, ele diz assim: uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo, agora, o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, a sua beleza é como as flores do campo, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra, a mensagem do Evangelho, a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Ora, o que Pedro está dizendo aqui? O mesmo que Paulo, que Jesus, que João, com nuances diferentes e características diferentes. Paulo escreveu tantas cartas no Novo Testamento que quando a gente prega os outros, a gente fala Paulo. E Pedro aqui, o apóstolo, aquele pescador, aquele que se destaca nos evangelhos por falar demais e toma muitas duras de Jesus, ele foi transformado por esse evangelho. E ele fala sobre uma purificação, ele fala sobre um amor sem fingimento, mas eu quero destacar primeiro o que ele fala sobre o novo nascimento. Ele fala, vocês nasceram de novo. Esse nascer de novo é uma doutrina que às vezes é pouco estudada ou pouco entendida por nós, mas eu vou te ajudar resumindo numa frase que não é minha, mas é do Rodolfo Abrantes. Ele foi no programa The Night, do Danilo Gentili, no SBT, no dia 23 de junho de 2020. Você acha facilmente no YouTube e eu recomendo que você assista essa entrevista. É provável que a sua fé vai ser edificada, provável que você vai ser desafiado em alguns momentos. E resumindo o que ele viveu, ele diz para o Danilo Gentili, eu bem que tentei ficar igual, mas não consegui. Diante da revelação do amor dele, ele está falando de Jesus, por mim. Olha que frase curta. Eu bem que tentei ficar igual, mas não consegui. E isso tem tudo a ver com esse trecho que nós lemos de 1:22 e vai até o 2:3. Porque essa regeneração, essa transformação, ela não é uma mudança de hábito no domingo, uma mudança da forma que eu gasto dinheiro apenas. Não é simplesmente eu acreditava em X e agora eu acredito em Jesus. E beleza, vou viver do mesmo jeito. Talvez com algumas práticas melhores. Não. É uma transformação profunda. E no testemunho, ele diz que ele cantava na banda Raimundos aquilo que ele vivia. E ele vivia de um jeito muito doido, principalmente se você conhece as letras. Ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles fizeram muito sucesso, e não porque as letras eram politicamente corretas ou educadas, mas porque eram escrachadas. E era a vida dele. E ele diz, eu bem que tentei ficar igual. Quando Jesus vem e o alcança, ele muda. Ele não faz força para mudar. Ele muda. Deus muda ele. Deus o muda de forma que ele não consegue viver igual.
E todo cristão, e se você está ouvindo isso, é um cristão, foi regenerado, foi salvo, ou confessa essa fé, eu espero que você entenda do que eu estou falando sobre essa mudança que Deus causa, que faz com que o seu passado seja dividido entre quem você era e quem você é agora. Faz com que o seu amor seja transformado. Amor pelo pecado, por tudo aquilo que Deus rejeita, Deus condena, e Ele te dá um novo amor por aquilo que o agrada. E nesse contexto, é para esse tipo de gente que Pedro está escrevendo. A igreja já tinha uns 30, 35 anos de vida. Não era gente nova na fé. Eles tinham sido transformados e eles estavam lutando. Eles estavam sofrendo perseguições. Não era uma perseguição ordenada pelo império. Isso estava crescendo. Mas eles estavam sofrendo perseguições, estavam lutando com o pecado. Tinha judeus que tinham uma cultura, pagãos que vinham de outra, gentios, talvez a sua tradução diga. E eles tinham um problema de relacionamento, eles precisavam ser encorajados. E como Pedro faz isso? Ele escreve uma carta. E ele não diz, vocês estão sofrendo, então está tudo bem, podem brigar, ignorem Deus e viva do jeito que dá, porque vocês estão sofrendo. Assim como nós na pandemia. Deus ele não faz isso. Ele não abaixa o padrão para se acomodar na nossa agenda ou nos nossos sentimentos. Mas Ele nos comanda, Ele nos manda, nos direciona para algum lugar. E Ele diz que os nossos compromissos em todas as áreas da vida têm que ser transformados. Nesse texto, nosso relacionamento com a palavra e nosso relacionamento uns com os outros. E isso é um contexto de perseguição. Eu quero que você faça um paralelo com o contexto de pandemia e uma perseguição velada que nós estamos vivendo, sim. De várias formas. A cristofobia, como alguns dizem, está acontecendo em redes sociais, em círculos acadêmicos, e talvez um pouco mais fortalecida. E pode ser que isso esteja afetando você, isso está nos afetando, mas pode ser que você não tenha percebido isso. E esse pessoal estava sofrendo isso. E estava lutando contra o pecado, e eles precisavam de orientação. E Deus, o Deus Trino, o Espírito, instrui Pedro a escrever sobre isso. E o que ele diz? O que ele quer dizer com isso? Ora, no versículo 1 do capítulo 2, ele fala, vocês foram transformados, a palavra de Deus é verdadeira, e ele conecta com o versículo 23. Olha o 1 e olha o 23. Vê a conexão. No 23 ele diz, vocês nasceram de novo não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Então ele fornece uma base, certo? O tipo de pessoa que você é. Agora vai no 22. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo, agora, o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração. Agora lê o 2:1. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, fingimento, engano, palavras correlatas aí, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Ou seja, se você é cristão, esse tipo de conduta não combina com você. Se você é cristão, esse tipo de conduta esmaga você, esse tipo de conduta te fere. Quando fazem contra você ou quando você faz contra os outros. Você recebeu uma nova natureza. O pastor Alexandre Mendes, o Sacha, como é conhecido, quando ele prega sobre isso, ele fala sobre a natureza que nós temos e nós nos alimentamos de acordo com a nossa natureza. E ele diz, eu espero que você não vá num pet shop para fazer as compras do mês, eu espero que você não coma disso, porque não é a sua natureza. E nós temos que nos alimentar daquilo que é coerente com a nossa natureza. E ele fala sobre maldade, que é um termo abrangente, mas quando ele fala de engano, é enganar o outro, fingimento, jeitinho brasileiro, sabe? Desde que eu saia no lucro, tá tudo bem. Hipocrisia
Existem inúmeras formas de hipocrisia, quando nós queremos parecer santos, e nós estamos vivendo totalmente o contrário daquilo, ou cremos o contrário daquilo. Inveja, eu me sinto mal pelo bem que Deus faz ao outro, e não fez a mim, ou eu não percebo que Ele fez a mim, mas eu foco no do outro. Sentir mal pelo bem que Deus faz na vida do outro, pelo reconhecimento. E ele fala todo tipo de difamação, calúnia, falar mal para destruir a imagem, ou falar bem não, né? Calúnia não pode ser falar bem. Ou falar a verdade com um contexto negativo, dando ênfase àquilo que é ruim, ou falar mentiras, difamação. Você pode falar a verdade e estar difamando seu irmão. Todos nós podemos fazer isso. Porque eu escolho dar a nuance do erro acima de todas as outras coisas. Mas ele não diz só essa postura de relacionamento. Ele dá uma ordem aqui. Ele dá um direcionamento. E ele diz, como bebês, e bebês no grego significa bebês mesmo, recém-nascidos, como diz aqui, que desejem, ele está direcionando, não é desejam, é desejem. Então, desejem, isso é uma prática, é uma busca, é algo que é de quem você é para aquilo que você faz. Desejem intensamente o puro leite espiritual. Pesquisando um pouco, essa palavra no grego é meio difícil, porque ela pode ser traduzida como leite racional, leite da razão, e aí alguns entendem leite espiritual. Eu vi alguns autores que propuseram, desejem intensamente o puro leite da palavra. Eu acho que essa explicação exprime o conteúdo correto do que Pedro quis dizer. Deseje intensamente o puro leite da palavra, palavra de Deus, Bíblia, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. Então, como bebês recém-nascidos, o que o bebê recém-nascido quer? Ele quer se alimentar. E ele não é controlado. O bebê recém-nascido não fala, está na hora de eu mamar. Então, eu vou dar uma chorada aqui, incomodar minha mãe. Não gostaria, mas é necessário. Não, ele chora. Independente da conveniência, independente da adequação. Ele quer se alimentar. Ele quer saciar a sua fome. Ele precisa se voltar para a mãe e sugar, literalmente, a vida, para ele conseguir viver e se desenvolver. E a palavra de Deus é a mesma forma. Nós precisamos sugar a vida da palavra. Nós precisamos absorver isso. Mas o bebê não mama uma vez por semana. Muito pelo contrário. Tem alguns aí que são mais fomeados que mamam 30, 40 vezes por dia. Você olha para a mãe, tadinha, ela está até cansada. Mas diferente da mãe, a palavra de Deus não cansa, não perde vitalidade. Diante dos desafios, esses cristãos precisavam ser encorajados dessa nutrição que a palavra dá. E se você quiser viver, assim como um bebê recém-nascido, você precisa se alimentar diariamente da palavra. E ele fala um desenvolvimento para experimentar plenamente a salvação. Essa plena salvação está querendo dizer, não daquele momento que você se arrependeu e que Deus te perdoa e você foi transformado. Está falando do desenvolvimento pleno. Está falando da maturidade em Cristo. Aquela pessoa que diz que é crente e vive uma vida coerente com o ser cristão. Esse desenvolvimento pleno que a santificação mostra, evidencia. Lembrando do que Pedro diz, que nós somos peregrinos. É o caráter de uma vida de peregrino bem vista. E no versículo 3, ele diz, agora que provaram da bondade do Senhor, vocês que se nutrem, vocês que foram transformados,
vocês que devem construir bons relacionamentos, vocês provaram da bondade do Senhor. Essa experiência de desfrutar da bondade do Senhor, ela é parecida com Salmo 34:8. Provem e vejam que o Senhor é bom. E estudando o texto, eu lembrei que eu preguei sobre isso no dia 25/8 do ano passado, vai fazer quase um ano. E o título é Alegria em Cristo, antídoto para a nossa alma. Se você quiser ir no site, você pode achar essa mensagem e eu vou discorrer melhor lá. Mas é essa experiência de desfrutar de Deus através de Cristo de uma forma que eu paro de procurar nos ídolos, paro de ter dúvidas sobre se Deus existe ou não, e aonde eu entendo, Deus existe, Ele me ama, e em Jesus, veio da Virgem, viveu perfeitamente, morto e ressurreto. Nesse Jesus, eu posso realmente ver e provar Deus. E se você for regenerado, você sabe o que é essa bondade de Jesus te perdoando, mudando aqui dentro, mudando aqui o que precisa. E você vai querer ter comunhão com Ele. Você vai ter comunhão com Ele. Você vai sentir fome se não tiver. O cristão maduro não apenas entende que precisa ler a Bíblia, mas ele busca se alimentar dela. Mas nós temos pecado ainda. Esse pecado que ainda vive em nós, que torna muito mais fácil você fazer qualquer coisa do que ler a Bíblia 5 minutos. Seu WhatsApp não para, suas demandas não param, e aí você propõe, não, amanhã, segunda, eu vou começar a ler o Novo Testamento, ou João, ou qualquer coisa. E aí quando dá o horário de você acordar, 10:07, 10:06, 8 horas, não importa, você olha assim para o despertador, olha para o celular e fala, não, mais 5 minutos. Nós somos assim, essa é a verdade. E é desafiador para nós, porque nós ainda temos pecado. Mas o exercício disso, cotidianamente, é simplesmente a convicção que o próprio Pedro respondeu em João 6:68. Quando um monte de gente deixa Jesus e ele simplesmente fala, ora, por que vocês não vão também? 12. Generalizando todos os discípulos, ou os 12. E aí, vocês não vão embora não? E Pedro responde, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Para onde nós vamos? O cristão ele vive nessa luta. Ele provou a bondade do Senhor, ele ainda tem pecado, e ele não sabe para onde vai, porque ele quer aquilo que é inútil, que é fútil, como o pastor Domingos já pregou na semana passada, aquilo que é fútil não tem valor, e ele quer Deus. E às vezes parece que ele quer muito mais o que é fútil do que ele quer Deus. São os hábitos, são as nossas práticas que nos fazem ficar acostumados com isso. Diante dessa compreensão, nós precisamos destacar 2 pontos que são muito importantes de nós entendermos. O que o texto ensina sobre doutrina? Quando ele trata no versículo 2 sobre salvação, sobre esse experimentar a salvação, nós precisamos entender que existem 3 conceitos sobre salvação, e em Romanos 8, 29 e 30, nós temos um resumo disso. Graças a Deus por esse versículo que sintetiza tanta verdade profunda que não precisa encher de versículos. Esses versículos são muito ricos e dizem assim, Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ele está falando de santificação aqui. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Ele está falando de justificação. E aos que justificou, a esses também glorificou. E ele está falando de glorificação. O que é isso? De maneira simples, pouco teológica,
A justificação é aquele ponto, aquele momento histórico que você pode não saber, mas que existiu, ou você pode saber, que Deus já nos garante os benefícios de Cristo. De alguma forma a gente crê no Evangelho, de alguma forma nós deixamos de rejeitar Deus e passamos a amá-lo. E aí nós somos perdoados. Nós somos perdoados no passado, nesse dia. Se você não é cristão, você precisa disso. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer. Você precisa abandonar esse estilo de vida fútil, esse amor por aquilo que te destrói. E desfrutar dessa justificação. O pastor Domingos gosta de explicar, né? O crédito de Jesus vem para minha conta e o meu débito vai para a conta dele. Justificação. Esse é um dos sentidos no Novo Testamento para a palavra salvação. Mas existem outros sentidos, como esse do texto do versículo 2, sobre experimentar plenamente a salvação. Ele está falando do quê? Daquilo que nós chamamos de santificação, que é Deus está nos adequando, nos reformando, nos moldando a nossa nova natureza de filhos dele. Ele está conformando o padrão. Mas também tem o sentido que salvação aponta para o futuro e que quer dizer essa glorificação. Quando Deus vai concluir a obra, aí não vai mais ter reforma, aí está pronto, aí acabou, concluiu. Ele vai nos dar um novo corpo, uma nova mente, novos desejos, um novo ambiente para morar, novos céus e nova terra, vitória final sobre o pecado. Isso é um ponto importante, entender as dimensões dessa crença na salvação como seus múltiplos aspectos. Mas tem um segundo ponto importante, que é a verdade de que o seu amor a Deus não tem como ser expresso sem você ter amor pela palavra de Deus. O seu amor a Deus é expresso no seu amor pela palavra de Deus. Não tem como você dizer, aliás, tem, o que é uma contradição e é esse o problema. Mas ser coerente, dizer eu amo a Deus, mas eu rejeito a palavra dele, ou eu ignoro a palavra dele. Eu amo a Deus, mas eu não gosto da Bíblia. É a mesma coisa que você chegar para um noivo recém-casado, para dar mais impacto, e falar assim, cara, seu casamento foi lindo, o único problema foi a sua noiva. Ela é horrível, é a pessoa mais chata do mundo. Se você tiver coragem de falar isso, o cara tem que ser muito crente para não extrapolar com você ou não te agredir, se ele ama muito a esposa. Porque é justamente isso. É unido, não tem jeito. E o amor do cristão pela palavra de Deus não pode ser diferente. Se você ama a Deus de verdade, você terá intimidade com a Bíblia, assim como um bebê tem intimidade com o peito da mãe. Ele conhece, ele sabe. Ele pode parecer desesperado pelo primeiro que aparecer, mas ele quer o da mãe dele. E é esse amor pela palavra que nós vemos no Salmo 119, 55 e 56. O Salmo 119 é todo um grande poema, cheio de poemas menores, de acordo com o alfabeto hebraico, dizendo do amor a Deus, o amor à palavra de Deus, o amor ao Deus que se revela na palavra de múltiplas formas. E ele diz no 119, 55 e 56, à noite, penso em quem tu és, Senhor. Não tem como a gente pensar sobre Deus direito sem a palavra que ele revela. Portanto, obedeço a tua lei. Assim passo os meus dias obedecendo as tuas ordens. Olha a conexão entre pensar sobre Deus corretamente e obedecer a Ele. Não dá para separar. João 15:10 diz, quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Você ama a palavra de Deus?
Você ama a palavra de Deus? Você se importa com ela? Você a valoriza? Você ouve o que ela tem a dizer antes do que qualquer guru de qualquer área, coach, psicólogo, colega, youtuber tem a dizer? Ou você busca em primeiro lugar a opinião dessas pessoas? Avalie, independente da sua idade. Se você tem muitos anos de cristianismo e já adquiriu sabedoria, você continua amando a palavra de Deus ou acha que já basta? Já aprendi, está tranquilo. Ou se você é um adolescente ou um jovem e fala, não, eu vou ter tempo, no resto da minha vida, depois que eu terminar a faculdade, aí eu vou ouvir o que a palavra de Deus diz. Porque eu prefiro não saber, já que eu vou desobedecer. Não faça isso, é loucura. Você vai viver morrendo de fome. Ora, e aí? A gente ouve tudo isso, a gente é convocado a abandonar esses pecados que destroem os relacionamentos, e frisando aqui, o seu pecado de abandono da Bíblia vai destruir os seus relacionamentos, porque você vai ficar sem recurso espiritual para poder amar os seus irmãos. Mas, ao mesmo tempo, o seu pecado contra os seus irmãos vai te afastar do prazer de ler a Bíblia, porque ela vai ficar apontando o tempo todo, vá se reconciliar, mude, não é assim que a gente deve viver. Então, se você tem percebido o seu desejo pela palavra minguar, ou ser quase inexistente, avalie seu coração, peça para que Deus te dê convicção de que você precisa da palavra dele. Mas se os seus relacionamentos estão todos destruídos e moídos e marcados por falta de perdão e atrito e amargura, como está a sua vida com a palavra? É bem provável que você não está ouvindo bem e praticando o que está ali. E precisa de uma readequação também. Mas para finalizar, como é que a gente põe isso em prática? Como é que a gente aplica na nossa vida? Aquilo que eu chamo de, o que eu faço com isso? O que você pode fazer com tudo isso? Ora, primeiro, tenha certeza que você foi regenerado. Tenha certeza de que você se arrependeu dos seus pecados e foi conquistado por Jesus, e Ele é de fato o seu Deus, o seu Salvador. Se não aconteceu isso, se arrependa do estilo de vida, de uma mentalidade, de um amor àquilo que Deus odeia. Peça perdão a Deus. Se você ouvir isso no futuro, procure essa igreja, Igreja Evangélica Batista Nova Aliança, aqui em Ribeirão Preto. A gente vai te ajudar de alguma forma, eu creio nisso. Pode ser que eu já tenha morrido quando você ver isso, mas eu creio que a Igreja de Jesus vai perseverar e vai te ajudar. O que mais pode ser feito? Pare de falar mal dos outros. Isso envenena seus relacionamentos, isso destrói seu casamento, isso destrói suas amizades, isso destrói seu relacionamento na igreja. Pare de falar mal. Perceba se a sua boca é como um esgoto, que só sai crítica e todo tipo de amargura. Pare com isso. Fique mais quieto. É uma boa prática. É uma lição para todos nós. Nós falamos muito, nós escrevemos muito, porque conta como falar também, né? E às vezes a gente fala muito mal. Se alimente da palavra de Deus diariamente, lendo, refletindo sobre ela, conversando com outros sobre, buscando ser ensinado a manuseá-la. E aí nós precisamos falar do grupo pequeno, do CCB, das celebrações coletivas presenciais que nós tivemos durante tanto tempo, e talvez agora você sente esse vazio de não ter se alimentado da palavra e não saber como manuseá-la, porque você desperdiçou. Se arrependa disso, faça um compromisso, peça ajuda.
Procure algum grupo pequeno, não deixe para, não, quando a pandemia voltar, os nossos grupos estão se reunindo, quando a pandemia acabar, né? Quando o grupo voltar. Os nossos grupos estão se reunindo virtualmente. Não espere para viver tudo aquilo que Deus ordena e te oferece como um privilégio. As aulas estão todas no YouTube desse semestre. Se comprometa. A livraria da igreja pode te ajudar, nós podemos te ajudar de inúmeras formas, mas não fique do jeito que você está. Você está morrendo de fome, isso está destruindo seus relacionamentos em casa, em família, você está se sentindo sozinho por isso, lute contra isso. Se comprometa a começar a ler sua Bíblia em pequenas porções, você não precisa começar decorando o Salmo 119 do dia para a noite. Mas se comprometa, você e Deus, você e sua família, maridos, por favor, desenvolva a prática do culto familiar. Pegue a Bíblia, se capacite, ensine a sua família. Não crie marcas que depois você vai se arrepender, seja no seu filho adolescente, no seu filho jovem, ou na sua esposa, que sofre quieta, porque não é instruída por você. Esposas, auxiliem os maridos, não é fácil também. Principalmente alguém que veio de um ambiente onde nunca viu isso. Nós podemos te ajudar de alguma forma. Procure ajuda. Leia a Bíblia com a sua família. Compartilhe com ela. Se a sua família não é cristã, um irmão, ore por isso. Busque ajuda nisso. E se comprometa a refletir todo dia, pelo menos uma coisa. Escreve num papel, no vidro do seu banheiro, no seu guarda-roupa, põe o aviso no seu celular, faz alguma coisa. Mas se comprometa, pelo menos uma vez por dia, ser grato por algo da bondade de Deus. Não é só aquela oração antes do almoço ou depois do almoço. Mas reflita, pense, o que Deus fez por mim hoje? Que inclui o almoço, a roupa, o teto, a esposa, os amigos, o celular ou a internet que você pode assistir essa mensagem. E depois disso, compartilhe com a sua família, compartilhe em casa com quem quer que você more, compartilhe no WhatsApp, use as redes sociais, abre seu coração. Não só compartilha vídeo de gatinho, vídeo sobre coronavírus, vídeo sobre política e mensagem. Compartilhe sobre a palavra de Deus e o impacto dela para você. Qualquer um pode criticar qualquer coisa, mas ele não pode mudar aquilo que Deus está fazendo em você e você pode expressar isso. E diante disso, um resumo que eu acho fantástico para nós aprendermos e nos disciplinarmos a ouvir a palavra, é o que o Catecismo Maior de Westminster, que são documentos históricos que as igrejas reformadas adotam, ele resume a forma que nós devemos receber a palavra. A pergunta é, o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Pergunta muito objetiva. Então nós ouvimos a palavra pregada, nós estamos constantemente ouvindo a palavra pregada, e aí, o que Deus espera de nós? Então eu vou ler para você e você pode acompanhar. É exigido dos que ouvem a palavra pregada, que atendam a ela com diligência, com zelo, preparação e oração. Que comparem com as Escrituras aquilo que ouvem. Que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, disposição de obedecer. Não ficar procurando meios de não obedecer, mas pensar na palavra e falar, como eu posso aplicar isso? Domingo após domingo ela tem sido pregada. Que meditem nela e conversem ao seu respeito uns com os outros. Que a escondam no coração e produzam frutos devidos no seu procedimento. É isso que Deus espera de nós. E lembrando, se lembre,
nós fomos transformados e nós estamos crescendo. Deus vai fazer você crescer. Você pode fazer isso voluntariamente, de inúmeras formas, ou como pai amoroso, Ele vai te disciplinar voluntária, espontânea e amorosamente, de inúmeras formas, até que você aprenda a se dobrar a Ele. Ele vai fazer você crescer se você foi salvo. Diante da regeneração que o Evangelho gera em nossas vidas, pessoal da música, nós abandonamos as práticas sujas que são incoerentes com o caráter de filhos de Deus. A gente não só abandona, mas nos nutrimos da palavra que nos resgata, nos salva e mostra para o mundo ver, aonde eu e você estivermos, que nós somos amados por Deus e vivemos com alegria. Você quer alegria? Alegria é um fruto do Espírito. A palavra é uma ferramenta única para você desfrutar de alegria em Deus. A próxima mensagem, na semana que vem, o pastor Domingos vai pregar, vai ser 1 Pedro 2, de 4 a 8. Diante de tudo o que foi dito, se prepare, leia o boletim que você que é membro da igreja recebe por WhatsApp. Veja aquele trecho da mensagem e leia antes. Ore sobre, ore pelo pregador, reflita, tenha anseio, desejo, fome para entender e assimilar isso. Assim você vai amar os outros e assim você de fato vai demonstrar que ama a Deus. E eu vou fazer isso. E se nós fizermos isso e ajudarmos uns aos outros, o mundo vai ver que nós amamos a Deus e uns aos outros e vai ficar admirado. E Deus vai usar isso para salvar muita gente. E Ele vai ser glorificado, Ele vai ficar feliz com isso. Esse é o nosso propósito da nossa vida. Então aí na sua casa, feche seus olhos. Pense em tudo que foi cantado e dito. Lembre da ceia do Senhor que foi ministrada. Ela não foi ministrada primeiro à toa. Ela foi um convite para você relembrar o que Jesus fez, o sacrifício, a ressurreição dele, para você renovar seu compromisso com a igreja, com o Cristo ressurreto, Senhor da igreja. Mude, procure ajuda, peça para o Espírito Santo te ajudar, procure amigos que amam a Deus, se renda a Deus, valorize a palavra dele. Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nos ajude a viver de modo digno, corrija, ó Deus, mostra as nossas falhas para nós, mostra para aqueles amigos que te amam, que serão usados nesse processo, mostra onde nós temos falhado, as nossas crenças erradas sobre o Senhor, nos ajude a amar ao Senhor e amar ao próximo, amar os nossos irmãos, abandonar a difamação e a inveja, ajude-nos a vivermos como Cristo, porque Ele se entregou por nós. Ajude-nos a sermos coerentes com o Senhor e a termos alegria por isso. Não obedecermos tristes e abatidos, infelizes por sermos cristãos, mas pelo contrário, felizes e dispostos, ó Deus, batalhando contra o pecado que permanece, batalhando contra a tendência de viver do nosso jeito, batalhando pela igreja do Senhor, não pelo eu. E nós cremos, ó Deus, como teu povo, que o Senhor vai concluir a boa obra que o Senhor começou. Renova a nossa fé, inspira-nos, ó Deus, aproxima-nos de Ti e nos dê o privilégio de vermos frutos que permaneçam, para o bem do Teu povo, para que a Tua majestade, a Tua dignidade, a Tua beleza seja vista e admirada por mais pessoas, e para que nós possamos viver em uma unidade real, baseada na Tua palavra. Nós oramos e
e nós te agradecemos por ser o nosso Deus. Em nome de Cristo. Amém. Sendo desafiados com essa palavra, que possamos buscar sempre conhecer mais sobre esse Deus.